todos, sem alguma exceção. Eu sou Lécia Guimarães e este é o seu canal Português para Todos, um canal voltado para a língua portuguesa em quaisquer níveis. Seja você de nível fundamental, nível médio ou nível superior, em graduação ou pós-graduação. É professor? É concurseiro? Sinta-se à vontade! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre resumo, um gênero textual que envolve tanto alunos de nível fundamental quanto alunos de nível superior. Mas antes, vamos de vinheta! Antes de começarmos esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e os seus comentários. Lembrando que hoje, dia 25, nós teremos sorteio de camisetas como esta. Camisetas com a parceria da Dríade Estampas. Dríade Estampas, a sua cara, a sua estampa. Pois bem, o que é resumo? Resumo é um gênero textual que sintetiza as informações globais de um texto, né? Ele vai, de certa forma, minimizar o texto para torná-lo mais prático, mais dinâmico em sua compreensão. E para que serve este resumo? É justamente para mostrar ao interlocutor uma visão global do texto, né, de um determinado texto, uma apresentação daquele texto. E eu percebo que os alunos tanto de nível fundamental quanto nível médio, nível superior, têm dificuldade de fazer um resumo. Ou fazem mais longo do que o próprio texto, ou fazem, de certa forma, uma cópia, né? Uma cópia do próprio texto. Eu, por exemplo, já cheguei a pedir para alunos fazerem resumos e o texto era de, sei lá, de 2 páginas e o aluno me vinha com um resumo de 3 páginas. Já cheguei também a ver textos, resumos, em que o aluno copiava exatamente tudo aquilo que estava escrito no texto original. Portanto, não era um resumo. O resumo, ele sintetiza. Você vai contar com as suas próprias palavras um fato, né, um determinado texto que você queira apresentar. E isso serve para qualquer caso. Então, qual é a estrutura de um resumo? Bom, resumo deve ser um texto corrido, sem parágrafo, certo? Apenas com ponto seguido. Em cada ponto seguido, ou seja, cada frase, deve ser determinada uma informação que seja considerada informação essencial dentro de um texto. As características que se devem ter é o quê? Primeiramente, deve-se ter a sintetização, ou melhor, a apresentação global do texto, do que se trata o texto, né? Então você já começa. O texto trata de, ou o texto apresenta isso assim, 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 certo? E em segundo lugar, o que é que nós devemos ter? A sumarização do conteúdo, ou seja, as informações principais que devem estar ali, que devem constar naquele resumo, que se trata das palavras-chave, ou seja, que se trata daquilo que é essencial ao texto, né? Não se deve colocar, por exemplo, exemplos ou outras citações que o autor faz, né? Você pode até mencionar, o autor cita fulano de tal ao apresentar isso assim, assim, assim. Aí, né, já é uma questão mesmo de amostragem, né, de apresentação que o autor, de algo que o autor fez que possa se considerar importante. Uma terceira coisa que não pode faltar é a organização das vozes.
até que ponto é a voz do autor, né? Em que você coloca, por exemplo, o autor apresenta isto, né? E você coloca o nome do autor, fulano, aborda essa questão assim, assim, assim. Então, são essas 3 coisas que não podem faltar. Primeiro, a apresentação global do texto, né? O texto trata de... E aí você explica do que o texto trata. A segunda, que seria as informações gerais, né? As informações, melhor dizendo, essenciais, que não podem faltar no texto, né? Que são determinadas pelas palavras-chave. E a terceira, que seria o encerramento, sempre trabalhando a organização da voz do autor, né? Então, o autor encerra o seu texto apresentando isso assim, 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 concluindo que isto é tal, 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 tal. Então, você observa que desta forma você pode organizar qualquer resumo. Uma dica que eu sempre pratico quando vou fazer um resumo é o que? Gravar áudios. Eu gravo áudios eu contando a história para o gravador, que assim, dessa forma, eu consigo elaborar com as minhas palavras aquele resumo, sem estar olhando para o texto, sem estar voltando sempre ao texto para conferir o que está sendo dito. Porque quando eu leio o texto, eu capto as informações e é como se eu fosse contar para uma outra pessoa com as minhas palavras. E é claro, quando eu vou contar algo para outra pessoa, eu vou contar de forma resumida. Bom, pessoal, eu vou trazer aqui um exemplo de um resumo que eu vou fazer aqui na prática da história dos 3 porquinhos. Eu vou colocar o link na descrição para que você veja mais ou menos como seria este resumo. É claro que isso você pode aplicar com qualquer tipo de texto, certo? Eu estou fazendo de um texto simples, um texto básico, e que muita gente já conhece, né? Pois bem, eu começo. O texto trata da história de 3 porquinhos que resolveram cada um construir a sua própria casa. O primeiro construiu uma casa de palha, o segundo construiu uma casa de madeira e o terceiro construiu uma casa de tijolos. Houve uma época em que o lobo circulava por aquela região à procura de comida. Foi à casa do porquinho, que tinha a casa de palha. Chegando lá, pediu para entrar e o porquinho não deixou. Então ele resolveu soprar e a casa foi pelos ares. Esse porquinho desabrigado resolveu abrigar-se na casa do porquinho, que possuía a casa de madeira. Estando lá, aconteceu a mesma coisa. O lobo soprou e eles foram, os dois, se abrigar na casa do porquinho, que possuía a casa de tijolos. Lá, o lobo tentou fazer a mesma coisa, porém não conseguiu e resolveu entrar pela chaminé. Ao tentar entrar pela chaminé, ele foi surpreendido por uma bacia com água quente e que, ao sentir o calor, ele fugiu e percebeu que não poderia entrar numa casa de tijolos. O texto finaliza com os porquinhos comemorando felizes por não terem sido agredidos pelo lobo. E se você chegou até aqui, deixe nos comentários resumo 10. Até o nosso próximo vídeo. Beijos, tchau!